Depois de tudo o que vimos até aqui na carta aos Efésios, uma verdade se torna impossível de ignorar. Cristo não apenas nos salvou, ele passou a habitar em nós, não apenas nos reconciliou com Deus, ele nos inseriu em um novo modo de viver. No capítulo 1, Paulo nos revelou quem somos em Cristo. No capítulo 2, ele nos mostrou que estávamos mortos e fomos vivificados pela graça. No capítulo 3, aprendemos que Cristo habita no nosso interior e que somos chamados à plenitude de Deus. No capítulo 4, fomos confrontados com o chamado para viver de modo digno dessa nova vocação. Agora, ao chegarmos a Efésios capítulo 5, Paulo dá um passo decisivo. Ele nos conduz da identidade para a prática, da teologia para o cotidiano, daquilo que Deus fez por nós para a forma como vivemos diante do mundo. Efésios 5 responde a uma pergunta que todo cristão, em algum momento, precisa enfrentar com sinceridade. Se fomos feitos nova criação, como isso se expressa na vida real? Como alguém que foi chamado de trevas para a luz deve andar em um mundo ainda mergulhado na escuridão? Aqui, Paulo não apresenta um cristianismo superficial, baseado apenas em palavras bonitas ou experiências momentâneas. Ele fala de escolhas concretas, de hábitos, de desejos, de tempo, de relacionamentos e de maturidade espiritual. Ele nos mostra que seguir a Cristo não é apenas crer corretamente, mas viver de forma coerente com aquilo que cremos. Este capítulo não é um manual de regras para tentar agradar a Deus. É um chamado para viver como filhos amados, refletindo o caráter do Pai. Não é um convite ao moralismo, mas à transformação. Não é um peso imposto de fora, mas uma vida que flui de dentro para fora, sustentada pelo Espírito. Efésios 5 trabalha com contrastes fortes. Luz e trevas, sabedoria e insensatez, vida controlada pelos desejos ou vida cheia do Espírito. E, em cada um desses contrastes, Paulo nos convida a examinar não apenas o que fazemos, mas quem somos e quem governa nossas escolhas. Antes de falar sobre comportamento, Paulo reafirma identidade. Antes de confrontar práticas, ele lembra que somos filhos. Antes de chamar à mudança, ele nos lembra do amor que nos alcançou. Com esse coração preparado, vamos agora ouvir atentamente as palavras inspiradas de Efésios capítulo 5, permitindo que o Espírito Santo nos conduza a compreender como a vida em Cristo transforma cada área da nossa caminhada diária. Acompanhe com calma, permitindo que cada expressão encontre espaço no seu interior. Paulo escreve aos Efésios: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma agradável. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer impureza ou avareza, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas antes ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Pois antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade,
justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas tudo o que é exposto pela luz se torna visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Essa é a palavra do Senhor. Ao longo do desenvolvimento deste capítulo, voltaremos a alguns desses textos, permitindo que a própria Escritura interprete a Escritura e nos conduza à compreensão da vida cristã prática, iluminada pela graça e sustentada pelo Espírito. Paulo inicia Efésios capítulo 5 com uma afirmação que resume toda a ética cristã. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Essa frase é curta, mas profundamente revolucionária. O cristianismo não começa com regras, mas com identidade. Antes de falar sobre comportamento, Paulo relembra quem somos. Não somos escravos tentando agradar um senhor distante. Somos filhos amados que refletem o caráter do Pai. Imitar Deus não significa tentar ser divino no sentido absoluto, mas viver de forma coerente com aquilo que ele revelou sobre si mesmo. O contexto imediato mostra que essa imitação se expressa principalmente em uma coisa: amor. Paulo diz que devemos viver em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. O modelo não é abstrato, é concreto. É a cruz. Aqui está o fundamento teológico do capítulo. A vida cristã não é uma tentativa de autopurificação moral, mas uma resposta ao amor sacrificial de Cristo. Cristo não apenas ensinou o amor, ele encarnou o amor
entregando-se voluntariamente. O padrão do cristão, portanto, não é a cultura, nem a opinião pessoal, nem o sentimento do momento. O padrão é o amor que se doa. Isso muda completamente a forma como entendemos obediência. Obedecer a Deus não é viver sob medo, mas sob identidade. Paulo não diz, imitem a Deus para se tornarem filhos, mas imitem a Deus porque vocês já são filhos. A ética cristã flui da filiação, não da culpa. Ao chamar os efésios de filhos amados, Paulo confronta diretamente o passado deles. Muitos vieram de um contexto marcado por idolatria, imoralidade e práticas destrutivas. Eles poderiam viver presos à vergonha do que foram. Mas Paulo redefine o ponto de partida. O passado não é mais o fator determinante. A nova identidade em Cristo é: viver em amor, nesse contexto, não é algo sentimental ou superficial. É uma escolha diária de refletir o caráter de Cristo em atitudes concretas. Amor aqui envolve renúncia, entrega, fidelidade e compromisso. É um amor que constrói, não que consome, que liberta, não que aprisiona. Essa introdução estabelece o eixo de todo o capítulo 5. Paulo não está propondo uma lista de proibições isoladas. Ele está chamando a igreja a viver de forma coerente com quem Deus é e com aquilo que Cristo já fez. Tudo o que vem depois flui dessa base: identidade antes de comportamento, filiação antes de exigência, amor antes de correção. A pergunta implícita deste início é simples e profunda. Se somos filhos amados, como isso deve moldar a maneira como vivemos? A resposta começa aqui, mas se desdobra em todas as áreas da vida que Paulo vai tratar ao longo do capítulo. Depois de estabelecer que somos chamados a imitar Deus como filhos amados, Paulo avança para um contraste necessário. Se a vida cristã é marcada pelo amor sacrificial de Cristo, então certas práticas simplesmente não podem mais fazer parte do nosso modo de viver. Paulo menciona de forma clara a imoralidade sexual, toda a impureza e a avareza. Ele não trata esses temas como pecados menores ou apenas comportamentos culturais problemáticos. Ele afirma que tais coisas nem sequer devem ser mencionadas entre os santos. Isso não significa ignorar a realidade do pecado, mas reconhecer que essas práticas não definem mais a identidade do povo de Deus. A imoralidade, no contexto de Éfeso, era amplamente normalizada. A cidade estava profundamente ligada a cultos pagãos, prostituição ritual e uma visão distorcida do corpo e do prazer. Paulo escreve para cristãos que viviam cercados por esse ambiente. Ele não pede que se isolem do mundo, mas que vivam de maneira distinta dentro dele. A avareza é colocada lado a lado com a imoralidade, porque, no fundo, ambas nascem do mesmo lugar: um coração que busca satisfação fora de Deus. A avareza não é apenas amor ao dinheiro. É um desejo desordenado de possuir, controlar e se preencher com aquilo que nunca sacia. Paulo chega a dizer que a avareza é idolatria, porque coloca algo criado no lugar do Criador. Em contraste com essas práticas, Paulo fala sobre uma linguagem transformada. Em vez de palavras torpes, obscenas ou tolas, ele aponta para a gratidão. Isso revela algo profundo. A forma como falamos expõe o que governa nosso interior. Um coração dominado pela graça aprende a substituir reclamação, vulgaridade e sarcasmo por reconhecimento do que Deus já fez. Paulo então faz uma afirmação séria. Ele diz que quem vive deliberadamente nesse padrão
não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Essa não é uma ameaça vazia, nem uma tentativa de controle espiritual. É um alerta pastoral. Paulo não está falando de quedas ocasionais, mas de um estilo de vida que nega a nova identidade em Cristo. Ele prossegue advertindo para que ninguém engane os cristãos com palavras vazias. Isso mostra que já existiam discursos tentando relativizar o pecado, suavizar a verdade e adaptar o evangelho ao espírito da época. Paulo é firme ao dizer que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência e que os cristãos não devem se associar a esse modo de viver. Aqui fica claro que Efésios 5 não é sobre moralismo, mas sobre coerência espiritual. Paulo não está pedindo perfeição absoluta, mas uma ruptura consciente com aquilo que contradiz a nova vida em Cristo. A graça que salva também transforma. O amor que nos alcança também nos conduz a uma vida diferente. Esse trecho nos confronta com uma pergunta honesta: o que governa nossos desejos, nossas palavras e nossas escolhas quando ninguém está olhando? Paulo nos lembra que viver como filhos amados implica abandonar práticas que pertencem à antiga vida e permitir que o caráter de Cristo molde até mesmo aquilo que consideramos normal no cotidiano. A vida cristã, segundo Paulo, não é uma adaptação superficial do passado, mas uma transformação real que atinge desejos, linguagem e prioridades. É isso que diferencia quem vive apenas com discurso religioso de quem realmente anda como filho da luz. Paulo agora aprofunda o contraste que vem construindo desde o início do capítulo. Ele afirma que, antes, os cristãos eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Observe que ele não diz apenas que vivíamos nas trevas, mas que éramos trevas. Da mesma forma, não diz apenas que estamos perto da luz, mas que somos luz no Senhor. Isso aponta para uma transformação de identidade, não apenas de comportamento. A partir dessa nova identidade, Paulo faz um chamado simples e exigente: vivam como filhos da luz. A vida cristã não é apenas evitar o que é errado, mas manifestar aquilo que é bom, justo e verdadeiro. A luz, por sua própria natureza, revela. Ela expõe o que está escondido, traz clareza e produz discernimento. Paulo explica que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Esses não são conceitos abstratos. Bondade fala de ações que refletem o caráter de Deus no trato com o próximo. Justiça aponta para a integridade, retidão e compromisso com aquilo que é correto diante de Deus. Verdade envolve coerência entre fé, palavras e vida prática. A luz se manifesta quando aquilo que cremos se torna visível na forma como vivemos. Em seguida, Paulo chama os cristãos a discernirem o que agrada ao Senhor. Isso mostra que a vida cristã não é mecânica. Não se trata apenas de seguir regras fixas, mas de desenvolver sensibilidade espiritual. Discernir exige maturidade, comunhão com Deus e disposição para submeter desejos pessoais à vontade do Senhor. Paulo, então, é direto ao dizer que não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, mas antes reprová-las. Aqui, ele não está incentivando uma postura arrogante ou condenatória, mas uma vida que, pela própria coerência, denuncia aquilo que é incompatível com o Evangelho. A simples presença da luz já expõe as trevas. Ele afirma que há coisas praticadas em segredo que são vergonhosas até de mencionar.
Isso reforça que nem tudo precisa ser detalhado ou normalizado. A cultura muitas vezes tenta tornar público, aceitável e até celebrável aquilo que destrói. Paulo nos chama a não perder a sensibilidade espiritual diante disso. Mas ele também traz uma esperança poderosa. Tudo o que é exposto pela luz torna-se visível. E aquilo que se torna visível pode ser transformado. A luz não apenas denuncia, ela também restaura. Por isso, Paulo cita uma espécie de hino ou declaração. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse chamado não é apenas para quem nunca creu, mas também para cristãos que estão espiritualmente adormecidos. É possível estar em Cristo e ainda viver como quem dorme, anestesiado, conformado, sem discernimento. Paulo chama a igreja a despertar, a viver de forma consciente, lúcida e alinhada com a nova realidade em Cristo. Essa parte do capítulo nos confronta com algo essencial. Não basta saber que somos luz. Precisamos andar como luz. Isso envolve escolhas diárias, discernimento constante e disposição para permitir que a verdade de Deus ilumine áreas que talvez ainda estejam escondidas. A luz de Cristo não veio para nos envergonhar, mas para nos despertar para uma vida plena, verdadeira e transformada. Paulo avança agora para um chamado à sabedoria espiritual aplicada ao cotidiano. Ele exorta os cristãos a viverem com cuidado, não como insensatos, mas como sábios. Essa sabedoria não é intelectual ou filosófica no sentido grego. É uma sabedoria prática, moldada pelo temor do Senhor e pela consciência do tempo em que se vive. Paulo diz que devemos aproveitar bem o tempo, porque os dias são maus. Isso não significa viver em ansiedade ou pressa constante, mas em lucidez espiritual. Ele está dizendo que o tempo é precioso e que desperdiçá-lo vivendo de forma inconsciente, dominada por impulsos ou distrações, é incompatível com a nova vida em Cristo. O cristão é chamado a viver com propósito, discernindo o que realmente importa. Por isso, Paulo afirma que não devemos ser ignorantes, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. A vida cristã não é guiada apenas por sentimentos ou conveniência, mas por um esforço contínuo de alinhar decisões à vontade de Deus. Isso exige escuta, reflexão, submissão e maturidade espiritual. Em seguida, Paulo apresenta um contraste forte e muito atual. Ele diz que não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas nos encher do Espírito. Aqui, Paulo não está falando apenas de álcool, mas de controle. A embriaguez simboliza uma vida governada por algo externo que domina a mente e as decisões. Em oposição, ser cheio do Espírito significa viver sob a influência constante da presença de Deus. Ser cheio do Espírito não é um evento isolado ou emocional, mas uma condição contínua. Paulo usa um verbo que indica ação permanente. É uma vida rendida diariamente à direção do Espírito, permitindo que ele molde pensamentos, atitudes e escolhas. Diferente da embriaguez, que leva à perda de controle e degradação, a plenitude do Espírito conduz à vida, ordem e discernimento. Paulo mostra que essa vida cheia do Espírito se manifesta de forma prática. Ela se expressa em palavras que edificam, em louvor, em gratidão e em relacionamentos transformados. Falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais
revela uma comunidade marcada pela palavra e pela adoração. Louvar a Deus no coração demonstra uma fé que não depende apenas de circunstâncias externas. A gratidão aparece como um sinal claro de maturidade espiritual. Paulo diz que devemos dar graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Isso não significa agradecer por tudo o que acontece, mas reconhecer a soberania de Deus em meio a todas as coisas. Um coração grato revela confiança em Deus mesmo quando a situação não é fácil. Essa parte do capítulo nos ensina que a vida cristã saudável não é vivida no automático. Ela exige vigilância, discernimento e dependência constante do Espírito Santo. Não se trata de evitar excessos apenas por disciplina pessoal, mas de escolher conscientemente quem governa nossa vida. Paulo nos conduz a entender que a verdadeira plenitude não vem de estímulos passageiros, mas de uma vida continuamente cheia do Espírito. É isso que sustenta o cristão em tempos difíceis, dá sabedoria nas decisões e produz uma fé viva, equilibrada e frutífera no dia a dia. Paulo encerra Efésios capítulo 5 aplicando tudo o que disse até aqui ao campo mais sensível da vida humana, os relacionamentos. Ele começa afirmando que os cristãos devem se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Essa frase é fundamental, porque estabelece o princípio que governa tudo o que vem a seguir. A vida cheia do Espírito não produz domínio, abuso ou competição, mas humildade, serviço e responsabilidade mútua. É a partir desse princípio que Paulo fala sobre o relacionamento entre marido e esposa. Ele não começa com autoridade, mas com Cristo. Ele não fundamenta o casamento em cultura, costume ou poder, mas na relação entre Cristo e a Igreja. O modelo apresentado não é de superioridade, mas de entrega. Quando Paulo fala da submissão da esposa, ele a coloca dentro desse contexto maior de submissão mútua e de reverência a Cristo. Não se trata de anulação, silêncio forçado ou inferioridade. Trata-se de ordem, parceria e cooperação dentro de um relacionamento que reflete o Evangelho. A submissão cristã nunca é opressão. Ela é resposta voluntária dentro de um vínculo de amor e segurança. O peso maior do texto recai, inclusive, sobre o marido. Paulo o chama a amar a esposa, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esse amor não é teórico, nem romântico no sentido superficial. É sacrificial. É um amor que protege, cuida, serve e se doa. Cristo não amou a Igreja controlando-a, mas entregando-se por ela até a morte. Paulo afirma que esse amor tem um propósito: santificar, cuidar e promover o crescimento. Isso revela que liderança no reino de Deus nunca é autoritarismo. É responsabilidade espiritual. É servir para que o outro floresça. É colocar-se em segundo plano para que o outro seja edificado. Ao dizer que o marido deve amar a esposa como a si mesmo, Paulo conecta o amor conjugal à própria identidade. Cuidar do outro é cuidar de si. Ferir o outro é ferir a si mesmo. O casamento, segundo esse texto, não é um contrato de interesses, mas uma união profunda, onde duas vidas passam a caminhar como uma só. Paulo, então, eleva ainda mais o significado do casamento ao dizer que esse mistério é grande, referindo-se a Cristo e à Igreja. O casamento cristão se torna um sinal visível de uma realidade espiritual maior. Ele aponta para o relacionamento de Cristo com seu povo. Não é apenas sobre felicidade pessoal, mas sobre testemunho. Efésios, capítulo 5, termina mostrando que a fé cristã não se limita ao culto, à oração ou à doutrina correta. Ela alcança a forma como vivemos dentro de casa.
como tratamos quem está mais próximo e como expressamos o amor no cotidiano. Uma vida cheia do Espírito transforma não apenas palavras e escolhas individuais, mas também os vínculos mais profundos. Paulo nos conduz a compreender que o Evangelho não apenas salva pessoas isoladas, mas restaura relacionamentos. Ele transforma o casamento em um espaço de graça, entrega e crescimento mútuo. E nos lembra que, quando Cristo governa o coração, isso inevitavelmente se reflete na forma como amamos, servimos e convivemos. Efésios capítulo 5 nos conduz a uma conclusão profunda e necessária. Paulo não está apenas nos chamando a viver melhor, mas a viver de forma coerente com aquilo que já somos em Cristo. Tudo o que ele apresentou ao longo do capítulo parte de uma mesma realidade. Fomos alcançados pela luz, fomos feitos filhos amados e agora somos chamados a refletir essa nova identidade em cada área da vida. A vida cristã não é construída apenas por momentos espirituais isolados, mas por uma caminhada contínua. Andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria não são escolhas ocasionais, mas um estilo de vida moldado pela presença de Deus. Isso significa que a fé não se limita ao que dizemos crer, mas se revela na forma como falamos, no modo como lidamos com o tempo, nas decisões que tomamos e nos relacionamentos que cultivamos. Paulo deixa claro que uma vida cheia do Espírito não é marcada por euforia passageira, mas por transformação constante. Ela produz discernimento em um mundo confuso, domínio próprio em meio às tentações, gratidão em tempos difíceis e amor sacrificial nos relacionamentos. O Espírito não nos afasta da realidade. Ele nos ensina a vivê-la de maneira santa, consciente e responsável. Efésios capítulo 5 também nos confronta com uma pergunta essencial: quem está governando o nosso viver? Porque aquilo que domina o coração inevitavelmente se manifesta nas atitudes. Quando Cristo ocupa o centro, a vida começa a se alinhar. Quando a luz governa, as trevas perdem espaço. Quando o amor de Deus se torna o fundamento, até os vínculos mais complexos passam a ser transformados. Esse texto nos chama a abandonar uma fé superficial e a assumir uma fé prática, madura e visível. Uma fé que se expressa na maneira como usamos as palavras, como lidamos com o corpo, como administramos o tempo e como tratamos aqueles que caminham ao nosso lado. Não se trata de perfeição, mas de direção. Não é sobre desempenho religioso, mas sobre coerência espiritual. Efésios capítulo 5 nos lembra que fomos chamados para viver de modo digno do Evangelho que recebemos. Uma vida que reflete a luz, expressa o amor e manifesta a sabedoria de Deus em um mundo que precisa desesperadamente de referências verdadeiras. É um convite para alinhar o interior com o exterior, o coração com as atitudes, a fé com a prática diária. E quando permitimos que essa verdade nos conduza, descobrimos que a vida cristã não é um peso, mas um caminho de liberdade. Não é uma lista de proibições, mas uma jornada de transformação. Não é apenas sobre evitar o mal, mas sobre refletir a beleza da vida que Cristo já nos concedeu. Efésios capítulo 5 não foi escrito apenas para ser entendido, mas para ser vivido. A aplicação prática desse texto começa quando levamos suas verdades para o cotidiano, para as escolhas simples e para as áreas onde muitas vezes ninguém está olhando. Viver como imitadores de Deus significa avaliar constantemente aquilo que estamos reproduzindo. Nossas palavras refletem graça ou alimentam conflitos?
Nossas atitudes comunicam amor ou egoísmo? Nosso estilo de vida aponta para a luz ou se mistura facilmente com as trevas ao nosso redor? A aplicação começa com essa honestidade diante de Deus. Andar em amor, como Cristo nos amou, nos chama a uma postura ativa. Amor não é apenas sentimento, é decisão. Isso se manifesta em perdão liberado mesmo quando dói, em paciência exercida quando somos provocados, em serviço prestado sem esperar reconhecimento. Na prática, amar como Cristo é escolher responder de forma diferente do padrão do mundo. Andar na luz nos leva a uma vida de integridade. Isso significa alinhar o que cremos com o que fazemos, tanto em público quanto em particular. Significa vigiar aquilo que consumimos, o que alimenta nossa mente, o que molda nossos desejos e influencia nossas decisões. A luz expõe, mas também cura. Quanto mais caminhamos nela, menos espaço damos para aquilo que nos enfraquece espiritualmente. Andar em sabedoria nos ensina a viver com propósito. Paulo nos chama a remir o tempo, ou seja, a não desperdiçar a vida com aquilo que não produz fruto eterno. Na prática, isso envolve escolhas conscientes, prioridades bem definidas e sensibilidade para discernir a vontade de Deus nas situações diárias. Sabedoria não é saber muito, é viver bem aquilo que já sabemos. Ser cheio do Espírito se traduz em uma vida marcada por gratidão, louvor e relacionamentos transformados. Isso aparece no modo como lidamos com as pressões, na maneira como enfrentamos dificuldades e na forma como tratamos aqueles que convivem conosco. Uma vida cheia do Espírito não é perfeita, mas é sensível à correção e aberta à transformação contínua. Efésios capítulo 5 nos convida de forma prática a viver uma fé visível, coerente e intencional. Não para impressionar pessoas, mas para refletir o caráter de Cristo. A aplicação desse texto acontece quando, dia após dia, escolhemos viver à luz daquilo que já fomos feitos em Cristo. Não por obrigação, mas por gratidão. Ao chegarmos ao fim deste capítulo, é importante sermos honestos diante de Deus e de nós mesmos. Efésios capítulo 5 nos chama para um padrão elevado de vida cristã, e isso pode nos confrontar. Em alguns momentos, talvez você tenha percebido áreas que ainda precisam de ajuste, escolhas que precisam ser revistas ou atitudes que não refletem plenamente a luz de Cristo. Isso não é motivo para culpa, mas um convite gracioso à transformação. A caminhada cristã não é feita de saltos perfeitos, mas de passos conscientes. Deus não espera que você saia daqui sem falhas, mas com o coração disposto, sensível e aberto à obra do Espírito. Onde há disposição sincera, há graça suficiente para sustentar o processo. Se esta mensagem falou com você, eu te convido a responder de forma simples e prática. Se puder, clique em "Gostei" neste vídeo. Esse gesto ajuda o conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam ser edificadas pela palavra. Se sentir no coração, compartilhe com alguém que esteja buscando direção espiritual ou precisando de um encorajamento para viver a fé de forma mais consistente. Eu também gostaria muito de ouvir você. Deixe nos comentários qual parte de Efésios capítulo 5 mais tocou o seu coração ou em qual área você sente que Deus está te chamando a crescer. Essa troca fortalece a caminhada e cria um espaço de edificação mútua. Se você ainda não é inscrito no canal Hora da Esperança, considere se inscrever e ativar as notificações. Aqui caminhamos juntos pela palavra, em oração
reflexão e busca sincera por uma vida transformada em Cristo. Que Deus continue falando com você, trazendo luz onde há confusão, força onde há cansaço e graça onde há necessidade de mudança. Que a palavra que ouvimos hoje não fique apenas na mente, mas desça ao coração e se torne vida no dia a dia. Depois de caminharmos por Efésios capítulo 5, fica claro que essa palavra não foi escrita apenas para ser entendida, mas para ser vivida. Paulo não nos chama para uma vida religiosa superficial, nem para um cristianismo baseado apenas em regras externas. Ele nos chama para uma transformação profunda, diária, visível, que começa no coração e se reflete no modo como andamos, falamos, escolhemos e nos relacionamos. Talvez, enquanto você ouvia esta mensagem, o Espírito Santo tenha tocado em áreas específicas da sua vida. Talvez ele tenha trazido à luz atitudes que precisam ser ajustadas, hábitos que precisam ser deixados, decisões que precisam ser revistas. Ou, talvez, ele apenas tenha reacendido em você o desejo sincero de viver como filho da luz, de forma mais consciente, mais alinhada com o caráter de Cristo. Este é um bom momento para não apenas seguir adiante, mas para parar por alguns instantes. Um momento para abrir o coração diante de Deus, não com medo, mas com confiança, não com culpa, mas com humildade. Não para se esconder, mas para permitir que a luz de Cristo nos transforme de dentro para fora. É com esse espírito que agora nos colocamos diante do Senhor em oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com um coração sincero. Obrigado pela Tua palavra, que não apenas nos consola, mas também nos confronta e nos transforma. Obrigado porque o Senhor não nos chama para viver na escuridão, mas nos chama para andar como filhos da luz. Pai, reconhecemos que muitas vezes sabemos o que é certo, mas não vivemos plenamente aquilo que já entendemos. Reconhecemos que há áreas da nossa vida que ainda precisam ser iluminadas pela Tua verdade. Lugares onde ainda existem hábitos, palavras, pensamentos e atitudes que não refletem o caráter de Cristo. Não nos escondemos de Ti, porque sabemos que diante do Teu amor não há condenação, mas restauração. Ensina-nos a viver como imitadores de Deus, como filhos amados. Que o nosso andar seja marcado pelo amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. Que nossas escolhas glorifiquem o Teu nome, que nossas palavras edifiquem, que nossas atitudes revelem a Tua luz em um mundo tão carente de esperança. Ajuda-nos, Senhor, a rejeitar as obras das trevas e a discernir aquilo que não Te agrada. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber quando estamos nos afastando do Teu caminho e coragem para corrigir a rota. Ensina-nos a viver com sabedoria, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Pai, enche-nos do Teu Espírito. Não queremos viver controlados por distrações, vícios ou vazios interiores. Queremos uma vida cheia da Tua presença, uma fé viva, um coração sensível à Tua voz. Que o Teu Espírito nos conduza em cada decisão, em cada relacionamento, em cada ambiente onde colocarmos os pés. Abençoa cada pessoa que está orando comigo agora. Fortalece o coração cansado, traz clareza à mente confusa, restaura a alegria daquele que perdeu o ânimo e renova a fé daquele que está lutando em silêncio. Que a Tua palavra produza fruto duradouro em nossas vidas. Nós entregamos a Ti
nossa caminhada, nossos próximos passos e o nosso desejo sincero de viver de maneira digna do chamado que recebemos. Que tudo em nós glorifique o Teu nome. Oramos com fé, com humildade e com confiança. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.